palavra mudará a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Deus falará ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com e youtube.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de Deus. Sua mão poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eterna Sião. A santa paz de Deus. Estou gravando esse áudio aqui só para comentar alguma coisa a respeito de Apocalipse capítulo 13, que fala a respeito da besta que saiu do mar. A besta do Apocalipse capítulo 13. A gente está no fim dos tempos. Estamos na última hora, como diz o apóstolo João. E a Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias, mas examinar a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na tradução Nova Versão Internacional, a NVI, para a gente poder entender mais esclarecido, né? Diz aqui Apocalipse capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então vejamos bem, ouvinte e irmão em Cristo. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus dizendo aqui que quando chegar o sistema de governo mundial da besta, todos saberão. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 12, que os sábios entenderão. Os sábios saberão que é o próprio diabo em forma humana, fazendo sinais, prodígio. A Bíblia diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível. Então, os escolhidos, que têm os seus nomes escritos ali no livro da vida do Cordeiro, não serão enganados. Mas a Bíblia também diz em Tessalonicenses que Deus enviou àqueles que não deram ouvido à verdade o espírito do erro, para que sejam enganados, porque não deram ouvidos à verdade, não se voltaram para Deus, não se converteram. Então muitos nesse dia, nesse tempo, nessa época que está se aproximando, muitos serão enganados. Quem serão enganados? Os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então esses vão receber a marca, que nós percebemos que não vai ser mais chip, né? Vai ser um outro tipo de tecnologia, talvez um selo, nós não sabemos, né? Tá para vir aí o selo da vacina contra esse vírus aí do Covid-19. Então nós vemos que a marca em si, que é a parte mais importante da Bíblia Sagrada, é a pessoa aceitar o sistema desse governo mundial que virá, que está surgindo, sabendo que é coisa do diabo. Visivelmente a besta, ela fará prodígios, sinais, ressurreição do falso profeta. Essa besta que deu uma das cabeças que foi ferida, teve uma ferida mortal e ressuscitou. Então nós atentemos bem à palavra de Deus e observemos. Nós não podemos viver alienados, mas também não obcecados. Confiando em Deus, mas também estando alertas, vigilantes, como disse o Senhor Jesus Cristo. Vigilantes e não alienados, acreditando em tudo o que essa mídia satânica tem propagado aí dia e noite, 24 horas por dia, manipulando a mente das pessoas. Tanto qualquer tipo de mídia, é televisão, é jornal, é rádio, é internet, é tudo quanto é coisa. O Satanás está por trás aí, manipulando e enganando as pessoas, deixando elas enfraquecidas,
iradas e perdendo a confiança em Deus por encher a cabeça de porcaria, de notícias que veiculam 24 horas, uma tortura que não cessa. E isso traz ira no coração de todos nós. Nos tira da comunhão com Deus e perdemos a paz. A Bíblia diz que nós temos que estar em paz, tende paz com todos, e a santificação pelo qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que estar preparados e em pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho observado que as notícias elas ficam atormentando as pessoas. Nos atormenta dia e noite, a mesma notícia e aquilo vai atormentando e vai tirando, roubando a nossa paz. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai roubando a nossa paz, a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz que quando foi lançada a semente, a ave do céu veio e roubou a semente. A Bíblia diz que quando o povo dormiu, o diabo veio e semeou o joio no meio do trigo. Então ele mata, ele rouba, ele destrói. E agora, porque ele não pode vencer os servos de Deus, o que é que ele faz? Ele não pode vencer um crente, aquele que entregou a vida para Jesus. Ele não pode tocar na nossa alma. Ele não tocou na alma de Jó. Então o que que ele faz? A Bíblia diz que ele deu todo o seu poder. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 13, que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E veja como o bicho é imundo. O dragão, que representa o diabo, ele deu para a besta, para esse sistema que está sendo implantado futuramente, sistema de governo mundial e religioso e única moeda, ele deu o seu poder. Ele deu o seu trono. E ele deu grande autoridade. Ou seja, como se fosse uma encarnação. Satanás ele quer imitar até Cristo em tudo. Só que Cristo ele deixou toda a sua glória no céu e se fez homem imortal e morreu por nós. Olha a diferença. Já o diabo ele quer encarnar em alguma pessoa, possuir como cavalo e realizar todos os seus desejos invejosos, realizar os seus desejos malditos e malignos na terra. Então ele tem inveja da criação de Deus. Satanás ele teve inveja desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher. E colocou no jardim e visitava eles às tardes. Ele invejou. Ele tinha tanta inveja de Adão e Eva, que ele esperou que Adão estivesse ausente da sua esposa, e aí apareceu ali. E começou a tentar a Eva. Que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, segundo a Escritura Sagrada. E ele enganou Eva. Persuadiu a mulher. Ele fez uma confusão, misturou verdade com mentira. Ele apanhou com a sua astúcia e enganou a mulher. E Adão não estava vigilante e foi enganado também. Comeu do fruto, sabendo que não poderia comer daquele fruto, daquela árvore. Então, desde o princípio do mundo é assim. Ele tentou matar Jesus Cristo muitas vezes, quando Jesus era criança, no deserto, tentando acabar com o plano de Deus, o plano da redenção das nossas almas. A tentação oferecendo para Cristo tudo, os reinos do mundo, que ele se jogasse do pináculo, que ele transformasse pedras em pães, sempre sugestionando. E aqui o apóstolo João viu os últimos acontecimentos. Deus lhe mostrou em sinais, em figuras de linguagem, porque havia muita perseguição naquele tempo. Então a palavra não podia ser expressada de uma forma
bem entendida. Então Deus usou desta forma de figura de linguagem para que a revelação de Apocalipse estivesse hoje presente em nossas vidas. E pelo Espírito de Deus, nós temos a luz do entendimento da palavra, juntando a palavra de Deus, o que está escrito aqui na Escritura Sagrada, e somando com os últimos acontecimentos, com o que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, os acontecimentos políticos, mundiais, epidemias, fomes, terremotos, rumores de guerra. Então, juntando tudo isso, o livro de Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Daniel capítulo 12, e somando tudo isso, um pouco aqui, um pouco ali, nós chegamos a uma conclusão que estamos vivendo na última hora. Como diz o apóstolo João, estamos na última hora. Dá a entender, por tudo isso que está acontecendo, que nós somos a última geração. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus virá. Ninguém tem a data certa. Mas ele diz para nós observarmos a figueira, que representa Israel. Observai a figueira, veja o que está acontecendo em Israel. Veja o que está acontecendo pelo mundo. Veja tudo pendendo para um único governo mundial. E esse governo mundial, quem está por trás é Satanás. Vejamos bem. Vírus criado em laboratório. Teve um outro vírus aí, a gripe espanhola, que também foi criado em laboratório. O ebola, que foi criado em laboratório. E tantas outras epidemias e doenças criadas em laboratório, com o intuito de acabar com o ser humano. Matando as pessoas e levando-as para o inferno, aqueles que não se converteram e não se arrependeram das suas obras más. Então Satanás tem matado, roubado e destruído usando o homem, pela ganância do homem na face desta terra. Tudo isso tem feito. E agora João está vendo o futuro da humanidade, vendo que o dragão, a antiga serpente, deu poder para a besta, que tem aqui, essa besta tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma coroa sobre cada chifre. E cada cabeça é um nome de blasfêmia. São pessoas que não têm temor a Deus. São pessoas satanistas que vão ser colocadas ali no sistema da besta. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, aqui que vai entrar. E nós cremos que pode ser o falso profeta, que vai ser morto e vai ressuscitar. Quer dizer, será um prodígio satânico, que é para enganar. E aqui diz que todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Aceitou o sistema desse governo que virá. Aceitou tudo isso, adoraram o dragão. O diabo sempre quis a adoração. Ele chegou para o Filho de Deus, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei, todos os reinos do mundo. E agora ele está dando o seu poder, o seu trono, está dando o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por quê? Para que seja adorado. Ele sempre quis a adoração. A Bíblia diz em Ezequiel 28, se eu não me engano, ou Isaías 28, que ele queria colocar o seu trono, a sua cadeira, acima do trono de Deus. Só que ele foi jogado aqui para a terra, ele foi expulso do céu. Deus não o permitiu. E aqui ele está sendo adorado. E mais à frente diz que ele vai entrar, lá em Tessalonicenses diz que ele vai entrar no trono de Deus como se fosse Deus. Ou seja, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai entrar no templo como se fosse Deus e vai sentar no trono como se fosse Deus. A blasfêmia,
deste ser imundo, maligno. E aqui o povo todo adorando. Por que estava adorando Satanás? Porque não quiseram o conhecimento da verdade. Porque não aceitaram a palavra de Deus. Não aceitaram, não se converteram dos seus caminhos maus. Não receberam Jesus Cristo como o único Salvador. Então esses serão enganados naquele dia. Por quê? Porque eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então Deus os entregou ao espírito do erro, porque não deram crédito, não deram ouvidos à verdade. Então eles vão adorar a besta, vão aceitar o sistema desse governo satanista, vão ter a sua marca na mão direita ou na testa e vão adorar a Satanás. Mas o fim destas pessoas que aceitaram tudo isso, mais à frente aqui no mesmo livro de Apocalipse diz que Deus vai derramar as taças da sua ira. Deus vai derramar as taças da ira. E os homens irão morder as suas línguas de dor. E vão blasfemar de Deus ainda. E tem uma outra passagem em Apocalipse 9, que vai se abrir o poço do abismo. E vai sair ali seres terríveis, como que cauda de escorpiões, como se fossem cauda de escorpiões. E vão atormentar estas pessoas que não têm o selo de Deus, mas que tem a marca da besta. E estas pessoas serão atormentadas por um bom tempo aqui na terra. E o juízo de Deus virá sobre estas pessoas que aceitaram o sistema da besta, que aceitaram esse governo da besta, e que tem a sua marca, e que adoraram a Satanás. Mesma época no tempo de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que levou o povo de Israel cativo lá por 70 anos, fizeram uma estátua enorme, e todo mundo tinha que tocar, glorificar, adorar aquela imagem, aquela estátua, e quem não fizesse aquilo, quem não adorasse a estátua do rei, era lançado na fornalha de fogo, e ali morria queimado. E quem estava lá, que a Bíblia cita, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante da estátua desse rei. Então foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais o seu calor. E quando foram jogados ali dentro daquela fornalha, aquelas pessoas que levaram eles ali já morreram na entrada. E eles foram lançados nessa fornalha aquecida 7 vezes mais. Só que eles não morreram queimados, nem a chama ardeu nos seus cabelos, nas suas roupas, nem cheirou. Deus mudou o estado do fogo e tinha um quarto homem lá dentro daquela fornalha, que era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mudou o estado do fogo e não queimou eles. Saiu intacto daquele lugar. Deus os protegeu. Então vejamos bem, ouvinte, que o diabo ele quer a adoração. Que Satanás ele sempre quis ser Deus, sempre teve inveja de Deus e sempre quis receber a adoração. Então Deus ele vai permitir tudo isso, para depois fazer o juízo, onde futuramente Deus lançará, e lá o diabo vai estrear o lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20. E o diabo que os enganava, e a besta e o falso profeta foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, em breve, Satanás vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. E o inferno também vai ser lançado lá no lago de fogo. Então, em breve, Satanás vai ser lançado lá. Então, quantas almas ele puder levar para o inferno,
levar para junto com ele lá, ele vai fazer. E a Bíblia diz que todo o mundo se maravilhou após a besta. E adoraram a besta, porque viram um falso profeta, viram um milagre, uma ressurreição. Adoraram, versículo 4, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então encheu todo o ego de Satanás, toda esta adoração que ele recebeu. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, que são 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Você veja bem o intuito dessa serpente maldita: blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. Ele odeia a Deus. Ele odeia nós. Por que que ele nos odeia? Porque nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Satanás nos odeia. Porque ele é chamado de imundo, maligno, pai da mentira, príncipe das trevas. E nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, vejamos bem, se fez homem. Olha a inveja de Satanás de ver que Jesus Cristo se tornou homem, humano, carne, como nós. O Verbo se fez carne. Então a inveja de Satanás é porque Cristo também se tornou homem e voltou aos céus como homem, em corpo glorificado, transformado. Então o diabo, ele morre de inveja, ele odeia a Deus por tudo isso. E aqui ele consegue blasfemar de Deus. Abriu a sua boca para blasfemar de Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Veja a ira da serpente, a fúria, né? Se divertindo no seu pouco tempo de glória, de fama, aproveitando o pouco tempo que lhe resta, porque logo, logo ele irá estrear o lago de fogo e enxofre. Versículo 7 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são esses santos? É o povo de Deus que não se curvaram diante da estátua do rei, que não adoraram a serpente, que não adoraram a Satanás, que não adoraram a besta. Os cristãos serão perseguidos por este maldito diabo. Por que serão perseguidos? Porque não adoraram a besta. Não adoraram a besta. Não receberam a sua marca. Então nesse tempo vai ser estampado, vai ser nítido aquele que vai ter a marca, o sinal da besta, e aquele que não tem. Quem tem o sinal da besta, a marca, a sua marca, aceita o sistema, é aqueles que não é cristão. É aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então vai dar para diferenciar nesse dia quem é salvo e quem não é salvo. Quem é salvo jamais vai aceitar se curvar diante desse demônio. Quem é salvo não vai se dobrar diante desse demônio. Mas quem não é salvo vai aceitar. E por que não é salvo? Porque os olhos vão estar fechados. Porque Deus lhe deu o espírito do erro. O espírito do erro, porque não deram crédito à verdade, mas sim à mentira. Então essas pessoas que estão adorando a besta são aqueles que não foram salvos. E quem são os salvos não vão adorar a besta. E o que vai acontecer? Serão perseguidos. E serão mortos.
muitos vão escapar da morte. A Bíblia diz que os que estiverem vivos serão transformados. Mas primeiro os que morreram em Cristo serão ressuscitados e transformados. Mas os vivos serão transformados, não experimentarão a morte. Muitos não irão morrer, vão escapar. Vão fugir da perseguição. Mas outros irão morrer. Como que uma pessoa numa cadeira de roda vai fugir? Uma pessoa acamada vai fugir. Uma pessoa que impossibilitada vai fugir. Mas Deus estará conosco, pela vida ou pela morte. Deus estará conosco. Fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos na eternidade. Mas Satanás será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. A guerra contra os cristãos, a perseguição. Ele vai usar as pessoas, vai usar o poder militar, vai usar tudo, todos os recursos que ele tem com fúria, pior do que foi o tempo de Hitler. Eu lembro bem que há uns anos atrás, Deus me deu alguns sonhos, que eu estava sendo perseguido, eu fugia. Corria, entrava no meio de uma plantação e fugia, sempre andando. Às vezes eu levantava as mãos para os céus, dava um salto e voava. E o mundo estava um caos caótico. E nesse sonho, certa vez eu vi uma multidão, parecia que estava tudo, pareciam zumbis. Estavam todos alienados, todos parados numa fila. Eram várias filas. E ali estava escuro e várias filas de pessoas, tudo paradas, alienadas. Parecia que estavam embriagadas. Só que tinha um motoboy ali que perguntou para mim, como é que você faz para voar? E eu falei para ele, ó, você joga as duas mãos para cima e dá um salto que você voa. E aí Deus me deu de pregar para aquele motoboy e aí acabou o sonho. Mas em vários sonhos que eu tive, eu sempre fugia, sempre correndo. Entrei uma vez no meio de uma floresta e ali, aquela neblina, eu sozinho naquele lugar. Mas eu vi que Deus estava naquela floresta. Através daquela neblina, senti que Deus estava ali. Que Deus me guardou a minha vida. Senti que Deus guardou a minha vida. Então a Bíblia fala também em Apocalipse 3, versículo 10, que vai ter uma grande tentação na terra, que Deus vai guardar o seu povo. Mas também fala aqui em Apocalipse, o que é para a espada, o que é para ser preso é para ser preso. Uns vão ser presos, outros vão ser mortos. Mas Deus estará conosco para todo sempre. Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o governo do anticristo ele vai ser escancarado, não vai ter como dizer que não é dele. Os cristãos verão claramente. A Bíblia fala em Daniel 12 que muitos serão branquiçados, provados, e diz que os sábios entenderão. Então o povo de Deus vai ver claramente que esse sistema da besta que vai aparecer em breve, não tem como ter dúvida nenhuma. O povo de Deus entenderá e verá o falso milagre, ou milagres, até fogo do céu, diz a palavra de Deus, que o inimigo faz cair. Então vejamos bem que quem aceitar o sistema da besta vai saber, vai ter a consciência de que é uma coisa sobrenatural, de que é uma coisa diabólica. O cristão vai entender isso, vai perceber isso. Mas aquele que não é cristão, que não é nascido de novo, que não tem o nome escrito no livro da vida, vai junto com todo o povo, vai adorar a besta.
Mas o povo de Deus, Deus irá guardar nesse dia. Deus guardará as nossas almas. A Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias. Examinar as Escrituras Sagradas, meditar na Palavra de Deus de dia e de noite, nos prepararmos na oração, na comunhão e na leitura da Palavra. Vejamos que as igrejas estão fechadas, sabe-se lá quando vai abrir, e se abrir, que vai chegar um tempo que não vai ter mais igreja. A perseguição do inimigo vai ser tão grande, usando o homem, que vão fechar os templos, vão acabar com todas as igrejas. E só o diabo vai querer ser adorado. Só a besta terá o seu momento de glória por um pouco de tempo. Mas depois serão lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Depois Satanás vai estrear este lago e vai sofrer por toda a eternidade. E aonde os justos irão parar? Reinarão com Cristo 1000 anos. Mas por enquanto, nesse reino de Cristo com o seu povo por 1000 anos, por enquanto o Senhor Jesus amarrará a besta. Amarrará o diabo. Eu estou até resumindo um pouco. Eu já fui lá para a condenação do lago de fogo, mas para falar do milênio, só para resumir um pouco mais, resumir um pouquinho, o milênio, o diabo, antes de ser condenado ao lago de fogo, ele vai ser preso por 1000 anos. Então nós iremos reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos. O reino de Cristo aqui na terra. Alguns dizem que nós já estamos nesse reino, outros não. Então cada um tem um entendimento sobre o reino milenar de Cristo. E diz que Satanás será preso por 1000 anos. Alguns entendem que ele já está preso, outros não. Então são vários entendimentos, né? Mas diz que depois dele solto, ele vai ter a batalha do Armagedon. Ele vai sair, depois que acabar o milênio, Satanás vai ser solto e vai sair para enganar aqueles que estiverem aqui na terra. E aí vai ter a batalha do Armagedon, em que Cristo irá fulminar o iníquo com a espada que sai da sua boca. E depois vai ter a condenação ao lago de fogo e enxofre, onde o diabo ele vai estrear este lago de fogo, o falso profeta e a besta, e serão lançados lá, condenados ao tormento eterno. De dia e de noite nunca terminará o seu sofrimento. O inferno também será lançado no lago de fogo e enxofre, e aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E Deus fará um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. Toda essa terra será lavada pelo fogo, purificada. E Deus criará um novo céu e uma nova terra. A justiça de Deus virá. E ainda tem o tribunal de Cristo, tem o juízo final, o trono branco, e todo mundo passará, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, se apresentará diante do trono branco para a condenação a condenação eterna. Mas os salvos irão passar pelo tribunal de Cristo, salvos. Esses não serão condenados. Mas os que estiverem diante do trono branco, estarão diante do trono branco para julgamento e condenação. Você ouvinte que está ouvindo esta pequena mensagem desse capítulo 13 de Apocalipse, se você ainda não é salvo, faça um concerto com Deus. Não fica brincando, não. Acerte a sua vida. E se você morrer nessa condição, sem salvação, para onde é que você vai parar? Então pense bem, ouvinte. Acerte a tua vida. Acerte a tua vida com Deus. Faça um concerto com Cristo. Desça as águas do batismo enquanto ainda há tempo. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra de Deus.
Então acerta a tua vida. Porque quem for lançado naquele lugar, lago de fogo e enxofre, vai ter a sua consciência inteira. E vai estar sempre pensando, meu Deus, por que eu não aceitei? Por que eu não recebi Jesus Cristo? Por que eu não me converti? Por que eu não me batizei? Vai ter a sua consciência lá te atormentando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Acerte a tua vida. Viva pela fé. Ah, mas isso aí, se for tudo isso aí for mentira, e se for verdade? E se realmente é verdade, e eu creio na verdade, e eu creio que é a verdade, e que ela nunca terminará, e que as palavras de Cristo disse, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Eu que estou pregando, creio que é a verdade. Não me importa se eu vou viver ou se eu vou morrer amanhã ou depois. Eu creio na verdade e morro com os olhos fechados, crendo na verdade. Se você tem dúvida, ouvinte, na dúvida, escolha a verdade. É melhor escolher a verdade na dúvida do que se atormentar amanhã no lago de fogo e enxofre e ter a consciência lá te atormentando dia e noite. Por que eu não escolhi a verdade? Por que eu estou neste lugar de tormento eterno e daqui eu nunca mais sairei? Ainda é tempo, ouvinte. Faça este concerto com Deus hoje. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, faça um concerto com Cristo Jesus hoje. Não deixe para depois. Amanhã poderá ser tarde demais. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Dobre os teus joelhos. Querido Deus e eterno Pai, esta pessoa que agora, meu Deus, se curva diante de Ti e que recebe o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, meu Pai, dê a direção para esta pessoa a descer as águas do batismo, a fazer um concerto com o Teu Filho Jesus Cristo. Escreve, meu Pai, o Seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, as suas transgressões e as suas iniquidades. Toma, Senhor, meu Deus, nas tuas mãos cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, meu Deus. E que o Senhor venha falar ao coração de cada um, meu Deus, a guiar pelo teu Santo Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido Deus e eterno Pai, receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina para todo o sempre. Amém. Graças a Deus.